Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo isso, mas meu nome é Ricardo, professor Ricardo, sou professor do Departamento de Educação e Saúde do campus de Lagarto, da Universidade Federal de Sergipe. É o departamento de primeiro ciclo, então a gente oferta o primeiro ciclo para todos os cursos da saúde do nosso campus de Lagarto da UFES. E esse é um novo projeto nosso, da atividade de tutorial, de alguns professores da atividade de tutorial, para tentar melhorar a compreensão de vocês sobre determinados assuntos dentro das subunidades. Então esse é o episódio 1, sobre saúde, doença normal e patológico. A gente é o episódio 1 do problema 1 da subunidade 1 do primeiro ano de vocês, né? Do primeiro ciclo de PBL de vocês. Então, a gente criou esse projeto para que vocês tenham um material a mais para discutir, para pensar nos assuntos da semana, dos problemas que a gente resolve toda semana nesse primeiro ciclo, nesse tutorial. Então, para que não fique uma coisa professoral, uma palestra, uma videoaula, algo expositivo tradicional, a gente pensou num videocast, num papo de tutor, de professores discutindo o assunto, batendo um papo sobre o assunto, tentando explorar melhor cada assunto de cada semana, que isso seja um material a mais, uma forma de você compreender melhor, de você participar de mais uma discussão, de vocês assistirem mais uma discussão. Então é um projeto que eu trago aqui os meus colegas Patrícia e Felipe, também professores de tutorial do primeiro ciclo, do Departamento de Educação e Saúde da UFES de Lagarto, que a gente vai participar, a gente vai tentar fazer semanalmente isso, né? E que toda semana a gente discuta um assunto novo, um assunto referente ao problema da semana. E para essa semana, eu trago aqui o professor Fred, psicólogo, doutor em psicologia. Ele é professor do Departamento de Psicologia aqui da UFES de São Cristóvão. E ele é o cara de humanas, né? O cara que vai ajudar a gente nessa discussão, nesse bate-papo, para a gente tentar entender cada vez melhor esse assunto, né? De saúde, doença normal e patológica, essas dicotomias, dualidades. A gente vai discutir isso melhor agora nesse bate-papo. Mas antes de começar o bate-papo mesmo, eu queria passar a palavra para a professora Patrícia. Ela é a coordenadora dessa subunidade e ela que coordenou a montagem do material, a escolha dos temas, segundo a ementa de cada curso. Então eu queria que ela podia explicar para nós qual que é o tema geral e qual que é a intenção de tudo com essa subunidade 1, para a gente poder trabalhar. Manda bala, Patrícia. Primeiramente, obrigada, professor Ricardo, né, por possibilitar essa conversa aqui, que a gente vai iniciar, uma conversa que vai engrandecer nossos momentos com os alunos e vai dar esse apoio aí a um tema tão complexo, né, que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Falando um pouco sobre a subunidade, introdução às ciências da saúde, né, então, como o próprio nome sugere, é uma apresentação, digamos assim, de aspectos relacionados ao processo de saúde, de adoecer, né? Que está relacionado com, digamos, é o foco, digamos assim, das profissões da área de saúde e como estamos num campo exclusivamente de cursos na área de saúde, é justo, né? É esperado que essa discussão seja feita, seja aprofundada. Então, o objetivo da subunidade de introdução às ciências da saúde é discutir um pouco, né, de como chegamos até aqui, qual a visão, né, qual a perspectiva de saúde, né, como é que ela se modificou até o momento, o que é que a gente espera, né, desses profissionais compreendam sobre esse tema, para que tenha uma influência positiva na sua atuação futuramente. Bom, então vamos trocar uma ideia aí, vamos bater papo. Ô Fred, que negócio é esse? Saúde é ausência de doença, né? Então, tá beleza. Se você não tem doença, você tem saúde. Então, se você não tem nada patológico, você tá normal. É isso? É assim que funciona o negócio? É isso. Resolvido. Pronto. Não, o profissional de saúde do problema trabalhado foi isso aí que foi colocado. Na verdade, acho que isso é uma visão, se não me engano, do paciente até, né? Não foi nem do profissional. Isso. Bom, eu queria que vocês me ajudassem um pouco mais a começar, né, a falar sobre o assunto. Eu acho parece que a principal referência é o Canguilhem, né?
A gente lê um livro de 70 páginas, está na mão dos alunos. Só que 70 páginas de ciências humanas não é fácil para mim, não. Então, o Fred, a primeira situação, problema que a gente traz nessa subunidade é justamente de um aluno que está pela primeira vez visitando a UBS, e aí ele vê no prontuário de uma paciente lá informando que ela tem o CID-10, 11, se eu não me engano, e ainda assim a profissional de saúde que atende ela fala assim, não, está tudo normal, não há nada de patológico. E aí o aluno que está ali no primeiro dia na UBS, tendo aquela experiência, aquela emoção de estar entrando em contato, né, com a prática, e ele fala assim, não entendi nada. Como é que a profissional disse que está tudo normal, não há nada de patológico, se no prontuário está lá descrito o CID 10, 11, né? E daí para frente a gente utiliza esse gancho para discutir os conceitos, né? Então, quais são os aspectos que constroem o conceito de saúde, que constroem o conceito de doença, o que é esse normal, né? Esse patológico é um sinônimo de doença, né? E aí por aí vai essa discussão para que a gente atualize o aluno na compreensão e no entendimento do que é saúde e do que é doença como processos da vida, né? Certo. Bom, eu lembro da situação problema, eu tive contato com ela, vocês me mandaram. Eu acho que, vamos tentar começar então. Assim, eu acho que um aspecto interessante para a gente começar, talvez antes de propriamente entrar em minúcias sobre lá as proposições do Canguilhem, é uma ampliação da própria noção de saúde e um reposicionamento diante do entendimento sobre o que seja patologia, né? E nesse sentido, talvez um primeiro ponto seria que a questão do patológico, ele não tem, digamos assim, necessariamente uma realidade objetiva, ou seja, ele não equivale a aspectos determinados por uma vida fisiológica e vegetativa, né? Então, ele está ligado também a aspectos da relação do sujeito com a maneira como ele vive, a capacidade que ele tem de se relacionar com a própria existência, com o ambiente, né? Então, entra em cena esse aspecto. Eu acho que é um ponto de partida da reflexão do Canguilhem, né? Ele faz uma investigação a partir de uma... Ele é contra o positivismo, não? Pelo que eu li. Que positivismo seria isso que você falou, o biológico ali, o sintoma, eu tive dificuldade de entender exatamente o positivismo, né? Aliás, spoiler da palestra segunda-feira sobre correntes filosóficas. Então, ele, pelo que eu entendi, ele vai contra o positivismo nesse conceito, que parece que o positivismo seria isso, que se você não tem nada de ruim biologicamente acontecendo com você, massa, tá tranquilo, tá com saúde. E aí parece que ele que vê, falando, não é só isso, tem mais. Tá certo o meu entendimento? Tá. Mas, veja, é porque, assim, na questão do positivismo tem a ver também com uma discussão, né, sobre epistemológica também, sobre a maneira como a ciência vai se organizando em determinado momento, né? Então, ele se debruça sobre essa questão e eu acho que em determinado momento, acho que vale a pena também situar o momento em que ele está tratando disso, que é ali a primeira metade do século XX, né? Talvez vocês possam ter melhores informações. Né? Ele foi médico da guerra, né? Durante a resistência francesa, não? Sim. E ele teve... Bom, então é isso. Ele era médico e ele tinha uma formação em filosofia, né? Teve uma formação em filosofia anterior. E tem uma questão que está sendo colocada, eu acho que vocês podem me situar melhor,
que é a respeito dos estudos genéticos. Então, a primeira análise dele é uma análise onde esses estudos ainda estavam tomando um maior corpo. Estou enganado a respeito disso? Não. Quando é que esses estudos tomam um maior corpo? Ele até, eu acho que na etapa mais à frente, ele até apresenta um certo temor desse negócio aí, do quanto esse entendimento de doença genética poderia começar a interferir na vida das pessoas em busca de uma normativa, né? De vamos criar uma norma se a gente puder escolher manipular geneticamente as pessoas para que todo mundo atenda aquela norma biológica que é uma norma de números mesmo, para atender, olha, pressão, 12/8, coisas desse tipo, né? Enquanto ele discutiu tudo para sair, para mostrar que a norma não precisa ser essa, né? Ele joga esse temor nesse início, que eu acho que estava começando a se entender a parte genética, né? E aí, pelo menos eu entendi assim, e aí eu queria ver se é isso mesmo. Quando a genética entra em cena, ela traz já uma ruptura com o primeiro enfrentamento dele em relação ao positivismo, né? Então, a genética entra em cena, ela começa a falar de diferença, né? Então, ela começa a fazer ela propõe, né, a possibilidade de que há uma diferença qualitativa entre o normal e o patológico, né? E o primeiro enfrentamento, digamos assim, que ele faz em relação, antes disso, né, em relação ao que já estava falando sobre positivismo, era o entendimento de que a diferença era quantitativa. Então, assim, o que é que se supõe, assim, falando de uma maneira simples? Você tem uma referência para o normal, né, e esse normal supõe uma certa quantidade de algo, um padrão característica, ou um padrão, mas que ele possa ser definido por uma quantidade de sua caracterização, e a variação dessa quantidade, ela seria o processo seria a patologia, né? Então, você estabelece um parâmetro fixo nesse sentido, e essa variação de quantidade é o que vai lá em relação ao normal patológico. O que ele chama a atenção é que, naquele momento, isso daí é final do século XIX, está tendo um enfrentamento entre organicismo e vitalismo, né? Então, no vitalismo, né, há uma diferenciação entre bem e mal, digamos assim, e essa diferenciação ela se traduz também numa diferenciação entre normal e patológico, né? Poucos recursos científicos, digamos assim, o que era patológico estaria associado a um mal, né? A um mal no sentido místico, digamos assim. Então, havia essa distinção qualitativa, né? E o organicismo, ele quebra essa distinção, se afasta, procurando se afastar, né, do vitalismo, dizendo, não há, essa distinção não cabe aqui, esse negócio de bem e mal não cabe aqui. A gente está falando de ciência, está falando de outra coisa, e nesse sentido, os dois têm uma conexão qualitativa, né? A distinção de um para outro é quantitativa, né? Então, assim, eu acho interessante essa análise, porque a preocupação científica nesse sentido é mais uma questão até de posicionamento político, se distinguindo ciência, né, da religião, por exemplo, do que propriamente uma capacidade de fundamentação mesmo científica para o que estava sendo postulado, né? E eu acho que é o primeiro caminho que ele toma, né? Porque ele, inclusive, vai citar alguns autores que vão procurar justamente
definir o patológico a partir do aspecto quantitativo, e ele diz, olha, eles falam quantitativo, mas eles são absolutamente subjetivos, quando eles vão tentar definir essa diferença quantitativa. Fala, uma maior intensidade, um excesso de alguma coisa, então fica tudo também muito subjetivo. Então, eu acho que esse é um ponto interessante, né? Não era bem... não foi a primeira coisa que me ocorreu, mas eu acho que isso é um ponto interessante, que é o seguinte, a distinção estava mais no sentido de se separar duas linhas de pensamento, né? Científica e religiosa. Fred, pode-se dizer, então, que digamos assim, um dos pontos de enfrentamento do Canguilhem, né, na tese que ele produziu, um dos pontos é justamente deixar claro que, no que se refere aos aspectos da saúde, no que se refere ao processo de adoecer, a gente tem que se afastar desse conceito de normal como uma média estatística, como uma determinação de frequência em termos de população, né? Então, eu acho que esse é um dos principais pontos, né, que ele vem combater, que, na verdade, já vem, ele, na verdade, embarca em alguns autores para poder defender esse entendimento, né? Se eu não me engano, eu acho que é o Lerich, né, que é um dos que ele corrobora bastante, não sei se é assim a pronúncia, que ele corrobora bastante com a proposta dele, inclusive já há aí também nesse meio um embate em relação ao objetivo da medicina, né? Que a medicina é o indivíduo que busca a medicina, não é? A medicina não está aí para poder dizer se está doente ou se está saudável, né? Esse caminho aí é inverso, né? E por isso há esse embate em relação à técnica e o entendimento da medicina vir como um excesso, né? Ele se refere a um excesso que é justamente para, enfim, para, digamos assim, restabelecer um novo cenário quando esse indivíduo está submetido a algum desafio que foi imposto pelo meio, por exemplo. Sim, veja, isso é justamente onde ele vai acrescentar esse aspecto da relação com o meio, e aí é um aspecto de... Ele fala, inclusive, é um aspecto individual, isso pode ser entendido de diferentes formas, mas individual no sentido de que há uma... Como eu falei inicialmente, a definição do normal e patológico de saúde ou doença, nesse caso, ela não vai se restringir a um aspecto físico, simplesmente, né? Tem uma correlação aí de como o sujeito se sente ou a capacidade de adaptação que ele tem em determinadas circunstâncias, ou seja, ele até fala em ser normativo, né? Então, quando o estado de doença, ele usa esses termos mesmo, constitui uma norma inferior, porque é uma norma, é uma situação na qual você tem alguma ocorrência ou alguma modificação na sua estrutura física, por exemplo, e você é incapaz de transformar em adaptar, digamos assim, essa nova estrutura, em se adaptar a essa nova realidade. E, na medida em que você consegue se reposicionar diante dessa nova realidade, aí você tem a saúde. Então, eu acho que isso é importante não para simplesmente deixar de lado o aspecto biológico, né? Mas para ampliar o entendimento, né? Eu acho que um dos exemplos que são bastante elucidativos é o exemplo... Ele traz vários, né? Na verdade, ele traz vários de várias perspectivas, né? O Lerich que você citou, eu creio que ele pega aí do aspecto da genética, que justamente a genética em
em distinção do primeiro argumentação com a qual ele se debate lá do positivismo, que traz aí uma diferença qualitativa e não quantitativa. Então, a genética, ela coloca isso na roda. Então, ele vai agregando vários aspectos justamente para mostrar, olha, se você aprofundar o estudo e ver quais são as bases nas quais se sustentam essas classificações, você vai achar pouca substância, você vai ver que uma escorrega para cá, outra escorrega para lá, apesar de a gente estar habituado a fazer essa classificação. E esse nosso hábito, ele diz mais respeito ao que a nossa cultura, a maneira como a gente se relaciona, do que uma base efetivamente, digamos, científica de maneira objetiva, né? E aí, um dos exemplos que eu acho assim, mais elucidativos é a questão da velhice, do envelhecer. Então, você tem um desgaste físico, né? E isso é normal, né? E você, com esse desgaste físico, você tem saúde na medida em que há uma readaptação, há uma construção de novas normas. Varia com o tempo. Sim, há uma nova norma sendo construída. Se você tem uma norma forte, então você está saudável. Mas se a sua nova norma, a sua nova correlação que você constrói, ela é frágil, como ele diz, uma norma inferior, então há um adoecimento. Eu tenho uma dúvida. O Canguilhem, ele rompe com a norma? Ou ele mantém a norma como ponto de referência? Ele prega que a norma deve ser mantida como algum ponto de referência? Deixa eu só acrescentar aí na fala do Ricardo. Eu entendo que a norma ao qual ele se refere no tempo inteiro é uma norma do ponto de vista de uma regra, que está relacionada a uma função. Essa 12 por 8 de pressão. Como é? 12 por 8 de pressão arterial. Sim, mas lembrando... 80, antes que me corrijam. Lembrando que essa norma, o próprio referencial é o próprio indivíduo. Então, o indivíduo é a referência do normal. Ele é a própria referência. Então, até onde eu compreendi, eu percebo que ele defende que é por isso que o entendimento de saúde é um entendimento subjetivo, mas não é porque o indivíduo simplesmente decide assumir ou dizer ou acreditar ou ter fé de que tem saúde. Não é isso. É porque a referência de normal é dele próprio. Então, por isso que ele diz que a fronteira entre o normal e o patológico, ela pode ser precisa quando a referência é o próprio indivíduo sendo analisado sucessivamente. Agora, quando você compara o indivíduo, o normal desse indivíduo, com outros, né? Então, aí essa fronteira se torna imprecisa, né? Então, eu acho que o normal, nesse sentido, é um normal que tem a ver com regra, tem a ver com a função, mas tem como referência, essa normalidade tem como referência o próprio indivíduo, né? E aí o indivíduo que a norma. Não, e o indivíduo que é capaz de instituir novas normas, como o Fred colocou, a depender do desafio que o meio impõe, esse indivíduo é um indivíduo saudável, né? Um indivíduo com saúde, porque ele é capaz de se adaptar, né? Então, essa instituição de normas novas, ela tem a ver com o que o Fred trabalha. Que varia com o tempo e varia com vários aspectos da vida do sujeito. Com o ambiente, inclusive. E aí a capacidade dele de se adaptar a variações em torno dessa norma seria a saúde. Exatamente. Isso. Exatamente. Eu tava vendo, eu acho que foi no vídeo que você mandou, Patrícia. O cara fez uma citação de um trecho. E ele disse que a citação do livro do Canguilhem diz que a clínica não pode ser, nunca será uma ciência vista exatamente como ciência objetiva, porque a clínica visa restaurar a norma relativizada, referenciada no próprio sujeito. Mas
A clínica ela não seria só apenas retornar à norma, estabelecer o normal, e sim que o indivíduo tenha a sensação de que o normal foi restabelecido. O cara falou isso no vídeo, eu falei, nossa, isso é muito mais subjetivo do que eu sempre imaginei, né? Então, não é só você, o profissional de saúde nesse momento, ele tentar intervir e restabelecer o normal daquele indivíduo, e sim que esse indivíduo tenha psicoespiritualmente, sei lá o que, a sensação de que a norma foi estabelecida. Então, mesmo que você conserte um parâmetro biológico, se ele não curtiu o que você fez, não, a saúde não chegou aí não, né? Então, mas eu acho que nesse sentido, Fred aí me socorra se eu estiver errado no entendimento, eu acho que nesse sentido de restabelecer essa norma, isso pode levar a um entendimento que é restabelecer a norma anterior, e na verdade não é isso. Não é restabelecer a norma anterior. Mas é realmente uma nova norma para o que neste momento é exigido, né? Então, nesse sentido, porque quando a gente fala restabelecer, então parece que a gente, né, vai voltar a ser o que era antes, assim, em termos de normalidade. E, na verdade... Saúde, né? Exatamente. Na hora que tiver vacina, a gente pode aglomerar. Eu acho que ajuda bastante se a gente pensar no problema, quando a gente vê a questão do CID-10E11 lá, eu acho que é diabetes mellitus, né? E aí, se você pensar que quando aquela pessoa está dizendo, olha, você está normal, está tudo normal com você, e como é que você vai entender isso, né? Uma pessoa com diabetes, e aí você ouve aquilo, você está normal, né? Então, eu acho que é esse entendimento que o profissional de saúde tem que trazer. Olha, você agora chegou nesse ponto aqui, né? Vai restabelecer, não dá para voltar ao anterior, uma pessoa que não tinha ideia que tinha diabetes, né? Então agora você está aqui, né? E aí você, dentro disso aqui, você vai ter o seu normal e você vai até adoecer, você vai ficar gripado, você vai ter outras coisas que te deixam doente dentro dessa nova condição de pessoa com diabetes, né? Por isso normal, tá tudo normal para você. Né? Mas eu acho que tem um outro aspecto aí implícito, assim, que é o entendimento que a gente tem de que, como a paciente fala lá no problema, não, se eu estou com saúde, não, tá tudo certo, não tem dúvida. Não é isso. Outra. Então, é como se elas não pudessem coexistir, né? E como se fossem processos opostos, né? E aí eu acho que leva a gente a esse entendimento de que se você tem saúde, não faz sentido você estar numa classificação de CID, né? Porque você tem saúde. Quando, na verdade, saúde e doença são processos que fazem parte do viver, né? E eles não são antagônicos e eles não são excludentes, né? Então, o Fred, eu acho que o Fred pode endossar isso se estamos no caminho certo, né? Para dar liga aí para essa... para dar liga aí para essa conversa. Não, sim, eu acho que é por aí. Veja, o aspecto de se estabelecer uma norma para todos, ele é importante, e é isso que está presente em tudo, aqui no processo de formação, por exemplo, né? Então, a gente está acostumado a trabalhar com essa... É preciso estabelecer um parâmetro, né? A partir do qual você vai avaliar o que é que está fora dele. E, a partir daqui, você pode fazer uma classificação, no caso. Então, bom, isso deve ser totalmente descartado? Não. Né? Mas a reflexão que o Canguilhem faz é que isso não define em todos os sentidos, né? E aí, por isso aqueles vários exemplos. Em relação, você falou de pressão alta aí, um exemplo famoso lá, que ele cita, muitas pessoas falam do Napoleão, né, que tinha uma pressão de um jeito mesmo, enfim. O cara lá comandou um monte de guerras e ele tinha
aquilo que, a princípio, a partir de um parâmetro, seria um problema, né? Ele dá outros exemplos, ele fala, é muito comum pessoas em determinadas condições conseguem fazer algumas coisas que outros não conseguem fazer. E isso a gente encontra. Então, bom, mas isso são exceções. Isso varia com o ambiente. Isso varia com o ambiente. Então, ouça meu exemplo. O que me foi explicado e que eu li um pouco, você como psicólogo. Eu sou diagnosticado com hiperatividade e déficit de atenção. Se eu fosse criado no sítio, correndo atrás de bicho, subindo em árvore, com uma vida solta, eu seria uma criança muito mais fácil de lidar. Eu acho que eu não sofreria os problemas de que a mesma criança presa num apartamento numa cidade grande, sem poder sair de casa. Acho que é por isso que eu gosto tanto de videogame. Eu não fui criado em apartamento, mas eu não fui criado no sítio. Então, essa diferença da mesma condição, a mesma questão de uma criança com hiperatividade e déficit de atenção. No sítio, criado solto, correndo atrás de bola, brincando, ou em casa, preso num ambiente mais restrito, jogando videogame. E esse jogando videogame seria mais ou menos a única atividade. Isso seria, essa transição da mesma criança nos dois ambientes, seria uma diferença entre normal e patológico? Tipo, o normal, num ambiente ela poderia ser considerada normal, mas no outro ambiente talvez ela não caiba. Aí tem que levar no psicólogo, às vezes uns povos dão uns remédios para as crianças e tudo mais. Ou então, eu faço a transição desse exemplo para adulto. Eu hoje, adulto, nerd, gosto de videogame, gosto de computador. Pandemia, vivo trancado em casa. Jogo videogame, fico mexendo no computador e me sinto aprisionado e fico andando pela casa o dia inteiro e me sinto estressado, super ansioso, me sinto patológico, sei lá. Só que se eu morasse num sítio e cuidasse das minhas vaquinhas, capinasse meu pasto, a mesma pessoa, a mesmo adulto, com duas atividades profissionais completamente diferentes, um é professor, sobrecarga de informação, meios eletrônicos e tudo mais, e o outro trabalha no campo, capina o chão, cuida da vaquinha, cuida do cavalo, anda o dia inteiro, faz serviço braçal. Isso muda, porque num lugar ninguém vai ver que ele tem nada, ninguém vai achar que ele tem nada, talvez ele nem tenha nada. Agora, se você pegar essa pessoa e botar num outro ambiente completamente diferente, vai ficar ruim, né? Vai precisar de um psicólogo, vai precisar de um psiquiatra, vai precisar de alguma coisa para ajustar. Me explica aí. Veja, eu acho que esses exemplos que você deu ampliam bastante a discussão e, inclusive, chamam aí outro autor bastante conhecido que foi orientando aí do Canguilhem, que é o Foucault. Né? Veja, vou partir aí do exemplo que você deu. Então, você está trancado, tem um tipo de vida, um tipo de rotina, certo? E isso gera consequências em você, certo? E aí você chama que essas consequências de uma patologia, né? Um problema de saúde que você tem e que precisa intervir nesse problema de saúde. Então, a gente olha, bom, onde é que está o problema aí? Está no sujeito ou está no mundo no qual ele vive? Onde é que precisa de intervenção? Né? Na nossa lógica, você pega uma intervenção, ou seja, você pega uma droga, bota lá, o cara se acalma e você não muda nada do ambiente, você não muda nada, por exemplo, do modo de produção. E então, você tenta manter um enquadramento. Você, a partir de fugiu a norma. Mas qual a norma? O que está estabelecendo aí, se estabelecendo aí como norma? É uma base científica que analisa o que é saudável e consegue dar bases fortes para essa análise? Ou é um padrão estabelecido no qual você quer enquadrar todo mundo? Entendeu? E aí é interessante quando se coloca essa discussão, né? Apesar de parecer um aspecto muito distinto, mas não é. Né? Se situa essa perspectiva
dentro de um momento histórico que coincide, não é simplesmente uma coincidência, com os processos de industrialização e normalização da sociedade. Normalização da escola, né, do aprender, normalização do processo de trabalho, né, da vida em cidade. Então, você estabelece isso como um padrão e é preciso normalizar a sociedade para que ela funcione aí dentro, né? E isso cada vez mais se expande. Então, o que é uma coisa que, através do canguilhense, se chama atenção também, mas que outros vão chamar a atenção, é que, olha, esse parâmetro científico, ele está absolutamente imbuído de um parâmetro, de um padrão de sociedade, de um padrão de organização social, de um padrão econômico. E você faz intervenções, a princípio, enunciando que você tem aí uma fundamentação científica, uma base biológica, por exemplo, para as intervenções que você está fazendo, mas quando você vai chegar perto, não é necessário, não é bem isso, né? Você está fazendo um enquadramento dentro do que dentro do que se considera a conduta apropriada em determinadas circunstâncias. Então, tá bom, você está trancado no lugar, então não é para você ficar agoniado. Então, você precisa se acalmar e continuar trancado no lugar. Se enquadrar a norma. Se essa é a norma. Você precisa continuar tendo, por exemplo, uma rotina de trabalho super pesada. E se você não está aguentando ter essa rotina de trabalho super pesada, é porque você tem algum problema. E aí você vai investigar, você vai encontrar problemas pipocando. Mas não é por causa da rotina de trabalho extremamente pesada. Tem uma patologia, um aspecto biológico. Então, vamos intervir sobre o biológico. E você... ou seja, essa intervenção... Isso seria um retorno ao positivismo? Não. O positivismo está justamente situado ali, né? Num ideal de sociedade, de organização social, no estabelecimento disso como um parâmetro para enquadrar todos, né? Fred, mas quando ele coloca que... ele começa o exemplo dele dizendo assim, eu tenho déficit de atenção, ou seja, ele já está diagnosticado, né? Eu tenho déficit de atenção. Ele já começa assim o exemplo. E aí, ele permite, então, dentro desse exemplo, e a pergunta que fica implícita aí, então, eu mudando, foi assim que eu entendi, tá, Ricardo? Se não for, você me corrige aí. E aí, se eu mudando de ambiente, já que eu percebo que esse ambiente que eu me encontro aqui, ele aflora ou potencializa essa doença, né, da qual que eu fui diagnosticado, e aí ele traz a possibilidade desse menino estar no sítio correndo atrás dos bichos, dessa doença, então, não existir. Eu entendi que ele estava colocando nessa perspectiva. Ou até existir, mas o comportamento patológico ser imperceptível. Bem, a pessoa tem tipo de saúde. Então, mas aí o cérebro é o mesmo. O cérebro é o mesmo. Mas a percepção, a saúde, a adaptação ao meio mudaria quando você muda de um meio gritantemente diferente um do outro. Sim, mas isso excluiria o fato de você, digamos, então vamos considerar que você estando nesse ambiente aí, junto lá com os bichos, correndo atrás, livre, né, leve e solto, né, no pasto, galopando, enfim. Sem videogame eu fico entediado. Eu fico saltitando, né? Eu fiquei imaginando a cena. E aí eu tô aqui pensando assim, já ia melhorar alguma coisa aí já. O fato de você estar lá no campo, né, saltitando, não exclui a possibilidade do diagnóstico ser real, de haver isso. Mas uma vez que você se transporta para um outro ambiente que exige de você outras coisas, né? Isso pode lhe tornar mais normativo. Isso que eu estou falando faz sentido, Fred? Assim, porque, digamos que eu não vou questionar o diagnóstico, tá? Não vou questionar. Há os indícios, os sinais, as evidências de que existe a doença. Então, ele está me dizendo que se ele mudar de lugar, pode ser que nem exista. Veja,
a doença pode estar ali sem necessariamente eu estar falando de restrições. A doença pode estar ali e eu continuar sendo normativo o suficiente a ponto de achar que ela não está. Então, eu acho que eu não consigo lembrar agora o nome do autor. Mas eu acho que é isso que você está falando. Você muda o mesmo indivíduo para um outro lugar onde a norma é diferente, a percepção de patológico muda. Ou ela desaparece. Não, então, é o exemplo do astigmatismo, né? Mas o que eu estou trazendo é exatamente isso. A pergunta que eu estou tentando fazer é exatamente isso. Você não vai deixar de ser. A doença, ela está ali. Agora, com a sua capacidade, digamos assim, normativa, ela é potencializada porque você está em outros meios que tem outras exigências, pode ser que essa doença ela não seja tão evidente, tão revelada. E aí, o que eu ia falar é a respeito de um exemplo que ele dá de alguém que desenvolvia as atividades da vida cotidiana e tal, foi atropelado, morreu, e aí, na hora que morreu, foram fazer a necrópsia e acharam lá um câncer no fígado. E aí, mas a doença estava lá, mas o que interessa agora é classificar como doente ou não, se ele já morreu. Né? Já vi que aconteceu com a doença do Chagas também. Mas o fato é que ela estava lá. E para mim, esse exemplo revela que a coexistência dos dois processos, né? A coexistência dos dois processos sem necessariamente haver uma restrição e uma limitação. A doença estava lá sendo desenvolvida, mas ele estava normativo o suficiente para não perceber o impacto dessa doença que estava se estabelecendo, talvez inicialmente, não sei, estava se estabelecendo. Então, mas não deixa de, a doença não deixa de existir no indivíduo. E aí, Fred, eu quero saber se é por aí que a gente caminha, assim, se essa proposição faz sentido. Eu acho que sim, e a gente vai ampliando por aí. Deixa eu voltar ao exemplo do Ricardo, então, por exemplo. Vamos lá, né? Eu acho que a situação problema está colocando questões, assumindo, e eu acho que isso é o imaginário de todo mundo, da maioria das pessoas que a gente conversar na rua, que a questão do normal e patológico, de saúde e doença, né? Melhor dizendo, ela tá relacionada à vida vegetativa, à vida fisiológica. Eu acho que talvez isso seja a visão que as pessoas têm, né? É um aspecto biológico da vida, né? Esse aspecto da vida, é isso que define. E aí, pegando o exemplo do Ricardo, sem entrar em maiores análises, bom, não houve mudança na condição vegetativa dele. O que houve foi uma mudança no ambiente. Então, só isso já é mais um exemplo que a gente pode agregar ao fato de que saúde não se restringir a esse aspecto. Né? Na medida que você fala, olha, eu tenho um problema, e aí eu não vou intervir, digamos assim, cirurgicamente ou medicamentosamente sobre esse problema. Eu vou intervir sobre esse problema, mudando de áreas, saltitando pelo campo. Então, como é que fica essa norma estabelecida a partir do parâmetro vegetativo? Não é isso que está provocando a questão, entendeu? Deu para entender? Eu não sei se eu me fiz entender aqui. Né? Mas eu acho que esse é um primeiro questionamento. Né? Se fosse isso, não adianta você mudar o sujeito de ambiente. O problema está lá e isso vai continuar incomodando ele. Aí, mudei o ambiente e teve uma intervenção. Olha, o que acontece? Né? Eu acho que esse é um ponto. Né? Independente da adaptação. Nesse caso. É o que o Felipe citou no exemplo do astigmatismo, que eu acho que está no livro do Canguilhem, né?
O cara tem um astigmatismo marrom menos. Se ele trabalha no campo, isso nunca atrapalhou ele nem sabia que tinha. Se ele virar piloto de avião, não vai conseguir, não vai dar. Sim. Então, voltando àquele outro exemplo lá, numa sociedade que começa a se organizar de maneira serializada, né, controlando o tempo das pessoas, o ritmo de trabalho, a capacidade produtiva das pessoas, você começa a estabelecer uma série de parâmetros para dizer o que é normal ou não, e que não necessariamente são de base biológica. Entende? Eles são parâmetros sociais, econômicos, políticos. Né? Nunca é tão simples quanto o astigmatismo, né? Não. E aí, indo lá para frente, com Foucault, ele vai justamente discutir como isso, a própria perspectiva mais objetiva, digamos assim, da ciência, ela está imbuída desses aspectos morais, econômicos, políticos. Não há neutralidade nesse sentido. É quase como se fosse uma construção da percepção de doença, a partir da estrutura montada no seu entorno. Né? Você fala, mas eu estou doente porque eu não estou conseguindo acompanhar os processos que acontecem. E aí você vai buscar algumas questões que anteriormente você não tinha. Talvez essa mudança de Ricardo para o campo aí vai tirar um monte de elementos que faz ele se sentir doente, né? Essa coisa, pô, tem que acordar cedo, eu tenho que produzir, eu tenho que estar atento a tudo, eu não posso perder nada, isso. E isso, por exemplo, se a gente for buscar um parâmetro, por exemplo, eu acordo super ansioso, taquicardia, tudo, aí eu faço um exame de sangue, vou ver, vejo minha pressão, tá tudo ok lá. E eu tô estourando, a ponto de morrer, né? Então, pode morrer mesmo. E aí você vai buscar alguma alteração de parâmetro e não tem nada. Às vezes está lá Nada fora do normal. Nada fora do normal, né? Então, veja, quando você tem aí, né, voltando ao que eu já tinha falado, né, no imaginário de todos, né, a base biológica vai fornecer essa informação. É a partir daí que a medicina se fundamenta cientificamente, digamos assim. Né? E quando a gente está falando aqui de exemplos, né, que até extrapolam que foram colocados inicialmente pelo Canguilhem, mas a gente está falando aqui de exemplos que eles não estão relacionados a essa base biológica, né? Seja no sentido de que o que vai dizer que determinada característica, até mesmo física, biológica, vai começar a ser levada em conta, ou essa característica vai começar a ser levada em conta dependendo do mundo em que você vive. Então, se é um mundo que não precisa, por exemplo, dessa distinção de cores, você nem nota isso nem faz parte da percepção. Então, necessariamente, o estabelecimento desse padrão está atrelado à sociedade, às necessidades da sociedade. Né? Então, isso já é um aspecto. E um outro aspecto é esse do que essa rotina, do que essa estrutura de vida gera de reflexo no seu organismo. Né? No primeiro exemplo, você tem uma característica até mesmo, né? Ou seja, você consegue distinguir ou não cores, determinadas cores. Né? Então, uma característica que você tem e continua tendo. Essa característica só vai receber atenção na medida que a sociedade precisa dessa característica para alguma coisa, o seu ambiente precisa dessa característica para alguma coisa. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo é o ambiente gerando efeitos físicos, somáticos. Né? E aí, de novo, onde é que está aqui a base biológica simplesmente? Né? Ela não está aqui, não é ela que fornece sustentação aqui. Né? E o nosso mundo de hoje, inclusive, é repleto disso. Né? E aí, voltando àquele exemplo do Ricardo, então, você faz uma descrição da rotina, faz uma descrição do cotidiano, e, nossa, que rotina problemática, mas você assim, não vê isso como um aspecto da saúde do sujeito ou algo relevante. Não, isso é relevante. Qual é o sintoma? Um sintoma é, não, isso aqui você toma, fica de boa, e você vai continuar vai poder continuar nessa rotina. Porque ser estressado tá ficando normal. Não confunde, Ricardo. Não confunde, Ricardo.
esse normal aí que você está falando é o normal do ponto de vista do que é comum. E aí você dá um nó na cabeça. Mas você acha É difícil? comum. Você acha difícil profissionais de saúde começarem a achar, por exemplo, o Fred, que é um cara extremamente calmo? Você é muito zen. Você deve ter alguma coisa errada, porque você é muito Tá zen. bom. É a água, pô. É a água. A água. Mas eu lembro que, logo quando a gente sempre discute esse problema, e aí eu vou puxar para o lado dos alunos, né? Eu sei que é comum, às vezes, no tutorial, um aluno ter a tendência de querer, depois de alguma discussão, algum aluno sempre é comum chegar e falar assim, então é tudo subjetivo, né? Da questão da saúde, do normal. Não, então é tudo subjetivo. A gente vai olhar para o cara, perguntar o que ele acha, e aí fica essa subjetividade. E não é isso, eu acho que assim, o aluno tem que entender, tem que ficar claro para ele que essa conversa toda de que a percepção, o normal individual é importante, mas isso não rompe também com os exames. Eu acho que tem muito a ver com a história que a Patrícia falou, assim, do cara, ele está se sentindo normal, mas de repente você vai fazer um exame e esse cara tem um diagnóstico de uma patologia que precisa ser tratado, não é porque ele está normal que a gente vai ignorar também uma coisa não se opõe à outra. Eu acho que elas meio que conversam, pelo menos é o meu entendimento. Aí eu queria ver se é isso mesmo, porque vez por outra a gente vê num tutorial algum aluno jogar essa. É subjetivo, vamos deixar no subjetivo, que é para ligar dele. Então, eu também ouço muito isso dos meninos, e uma das coisas que eu acho, assim, que eu falo para eles, assim, que quando a gente fala que tem esse caráter subjetivo, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa colocar no lugar. Uma delas é que esse normal, do ponto de vista estatístico, não é para se jogar fora por completo, né? Então, isso tem uma importância, principalmente do ponto de vista epidemiológico, e é o que nos ajuda, inclusive, a traçar estratégias e diretrizes dentro de uma política pública, por exemplo. Então, você não pode jogar fora, né, a importância desse normal estatístico, né, populacional. Agora, isso para gente. Isso. Outro ponto é que esse normal que está relacionado à valoração que o indivíduo atribui, né, ao desempenho, né, o desempenho dele próprio no contexto da vida, essa valoração, ela tem a ver, na verdade, com uma referência que é do próprio indivíduo. Então, assim, como eu citei anteriormente, se olhando esse indivíduo sucessivamente, você não percebe restrições que impeçam, que estabeleçam limitações no aspecto do viver para ele, isso sim é normal, mas eu estou falando do indivíduo para o indivíduo, e não dele em relação aos demais. Então, o normal vai passar por aí. E aí, quando esse indivíduo é posto, né? É posto num contexto de desafio, de vencer um desafio imposto pelo ambiente, inclusive pelo surgimento, por exemplo, de uma doença, de uma patologia, se esse indivíduo é capaz de instituir um novo jeito de viver, ainda que na presença dessa patologia, esse indivíduo, ele também é considerado saudável, ele tem saúde, porque ele teve essa capacidade de ser normativo, de instituir novas normas, né? Eu acho que tem uma dificuldade muito grande da gente romper a ideia de que se há saúde, não há doença, se há doença, não há saúde. E aí a gente conversa, e quando é daqui a pouco o menino... mas ele não tinha diabetes? E ficou para onde? Ficou onde o que a gente conversou até agora? Né? Então, a ideia de que são processos que fazem parte da vida, eu acho que é até mais difícil de absorver do que entender que o normal pode se dividir nesse normal estatístico e nesse normal com valor. Né? Eu acho que isso cria uma confusão na cabeça deles quando você fala do normal estatístico e do outro, eles querem contrapor a ponto de... Eu vou negar então o estatístico e vou entender o normal individual. Né? E no final... E quando a gente fala que tem essa subjetividade,
Não é simplesmente assim, não é assim, então tá bom, então basta dizer, não, eu estou com saúde, estou normal, tá tudo certo. Não, meu filho, não é uma questão só de fé e de crença, não é isso, né? Existem parâmetros para definir essa normalidade, né? Existem parâmetros. E na clínica, e por isso que quando ele fala na clínica, não existe... não existe ciência, se eu não me engano, ele fala sem que tenha passado pela consciência. Então, é o próprio indivíduo que vai se definir como está limitado ou está doente, né? Não é uma avaliação pura e simples externa. Por exemplo, eu não vou no médico para o médico me dizer que está doente. É o contrário. Eu busco porque eu já me sinto de alguma forma talvez limitada. Isso fugindo da questão da promoção e da prevenção, né? Mas a medicina não está lá para dizer se eu estou ou não doente. Bem, eu acho que é por aí. Até é bom a gente fazer um check-up. Aplicado, pessoal aplicado aí na leitura do Canguilhem. A gente estudou tutorial, professor. Olha, não foi fácil. A gente trabalha com o que tem, né? Esforçado. Pô. Você não sabe, mas a gente fez um papo antes. Pra gente entender que vai dar certo. Não entrega, esse negócio de normal patológico, até para veterinário eu estou tentando pensar aqui como é que seria, porque aí quem percebe se está doente é o dono, né? Nem o doente. Ixi, é mesmo. Mas ele deve dar uns sinais aí, ele deve dar uns indicativos de que tem algo diferente, né? Não, assim, parece doente. Mas às vezes a pessoa chega lá, às vezes a pessoa chega... Ricardo, esses dias, o cachorro troca dente? Eu falei, troca. Então tá normal, tá normal. É igual a gente, troca dente, troca. Eu falar assim, não, tava doente. Mas o que o cachorro tem? Ele tá com cara de doente. Olha pra ele, olha pra ele. Ele tá com cara de doente. Mas deve. Mas a vida da sociedade trouxe doenças. Criaram doenças para os animais também, né? Ricardo, mas aí a gente aproveita a presença do psicólogo e vê se essa história de que olhou para o cachorro tá doente, se não é projeção, né, pô? Às vezes a gente... Muitas vezes a doença é do dono, muitas vezes a doença é do dono, não é do animal. O dono é que tá meio cambaleando aí fica dizendo que é o pobre do cachorro. O cachorro sente também, fica meio borocochô, né? Então. Sim, ele fica triste. Mas veja, eu queria retomar algumas coisas, assim, até partindo desses exemplos, porque é isso, você pega um exemplo, mas não é só isso, você vai ampliando. Então, esse exemplo que a Patrícia está dando aí, né, da norma a partir do próprio indivíduo, né? Dá para ir para um exemplo bem objetivo, que é o exemplo que o Canguilhem usa, esse que a gente falou um pouco da questão da pressão, né? Então, você tem pessoas com diferentes características. Você tem um parâmetro geral, e aí você vê uma pessoa que está lá destoando desse parâmetro geral. Então, isso chama a atenção. É importante que você tenha um parâmetro, é importante que se chame a atenção, mas é importante também observar se naquela pessoa isso não tem, não é saudável, se ela não é uma característica dela. Quer dizer, isso já é algo que se faz, né? Algo que já se considera, né? E aí, nesse exemplo bastante objetivo do funcionamento físico da pessoa, você vê que ela tem esse padrão, ela funciona assim nesse e em outros momentos, então, ok, tem aí uma... tem uma normalidade aí, tem saúde também, né? Tá tudo bem. Agora, eu acho que o exemplo da clínica, porque a gente vai ampliando, acho que para outros aspectos que são importantes, que vocês abordam nessa primeira unidade, e que também é importante, eu acho que para o primeiro ano inteiro, tá lá na PEC, tá lá nas habilidades também, que é o aspecto da ampliação da clínica, da promoção da saúde, né? E que justamente do cuidado integral, que vocês estavam falando ontem, né?
que essa discussão, esses aspectos vão beber dessa discussão do Canguilhem que a gente está falando aqui. E eu acho que, como vocês colocaram, então, não se trata simplesmente de descartar, né? Vai se ver lá uma discussão sobre modelo biomédico, os limites do modelo biomédico, isso está posto. Então, não se trata de substituir um modelo pelo outro simplesmente, mas de tornar a coisa mais complexa. E pegando um exemplo, isso estava me ocorrendo no exemplo que você estava dando, então é subjetivo, deixa, qualquer coisa está valendo, está sentindo bem, então está ótimo, está tudo resolvido. Não, é o contrário, é tornar a clínica, tornar a atuação mais complexa, né? Você tem que dar uma alada maior, então você tem que ter uma apropriação do parâmetro geral, porque é o ponto de onde você parte, mas você tem que dar um passo a mais, muito mais complexo, que é uma capacidade de escuta, de ampliação, de conexão de sinais, saber como é que a pessoa vive, como é que a pessoa trabalha, como é que são seus hábitos, onde é que ela... Todos esses aspectos devem fazer parte. Então, não é uma simplificação em qualquer coisa, é o contrário. É tornar isso mais complicado, é necessário mais estudo e mais dedicação. E é nesse sentido que a gente vê, por exemplo, é nesse sentido que a atenção básica está no território, está conectado com a comunidade. Por isso que o serviço está lá, né, acompanhando determinada população no lugar onde ela vive. Porque é uma maneira de você trazer esses elementos ampliados para o cotidiano. Então, você vai dispensar o aspecto biomédico? Você vai deixar isso de lado? Não. Você vai dispensar o conhecimento sobre uma padronização? Não. Você vai usar ele, mas você vai precisar ampliá-lo bastante. E uma maneira de ampliar isso, né, você não tem como fazer isso, por exemplo, num serviço como um hospital, em que você está lá isolado e que chega lá um sujeito que precisa de uma intervenção urgente, né, ou aguda. Então, é importante que se consiga fazer isso. Esse ambiente não vai conseguir dar conta dessa ampliação da clínica, não vai conseguir dar conta de acompanhar, fazer um acompanhamento pré-natal, de acompanhar uma criança crescendo, de acompanhar a socialização dessas crianças, de acompanhar a condição de vida das pessoas. São diferentes níveis de atenção, diferentes propósitos, né? Mas são importantes é importante que se complementem, que se conectem, né? Então, essa ampliação, então, esse aspecto, essa relativização dessas bases não significa uma simplificação ou tá tudo valendo, não, é o contrário. Você está agregando pré-requisitos para um processo clínico, para um processo de atuação na área de saúde. Tem o domínio do parâmetro geral, mas precisa avançar em relação a isso para ter uma capacidade de incorporar essas coisas, ampliar a clínica, levar em conta no processo clínico todos esses outros aspectos, né? Porque isso é fundamental. Voltando lá ao exemplo do Ricardo, né? Então, tá bom, como é que é a minha situação de vida, como é que é a minha rotina, né? Eu posso perguntar isso numa consulta no ambulatório, legal, já é grande coisa, né? Então, os profissionais mais antigos, mais generalistas, digamos assim, fazem aquela consulta, pergunta e tal, faz aquela pergunta ampla, tem gente que é mais objetiva, como se o propósito fosse só intervir sobre o aspecto biológico. E você tem uma outra clínica que faz aquela pergunta ampla, que faz aquela inquisição sobre vários aspectos, né? Que é de um trabalho mais tradicional. Aí você amplia um pouco mais isso, né? Não faz isso só no ambulatório, mas você se aproxima disso que você pergunta. Como é que vai sua vida, como é que você trabalha? Ok, eu não só pergunto, mas eu acompanho, eu faço visita, eu vejo, eu interajo, né? No modelo ideal, eu acompanhei essa criança desde menino, quando estava na barriga da mãe, acompanhei a mãe da criança, né? E aí você tem outros elementos dentro da clínica, né? Isso eu acho que esse é um aspecto que merece bastante destaque. Eu acho que é até o propósito de a gente estar tratando do Canguilhem, por exemplo. Bom, gente, já temos um tempo considerável. Tem algum ponto a mais que vocês queiram tocar? Algum outro aspecto, algum outro exemplo? Eu acho que editado vai dar um pouco menos de 1 hora.
Não, eu acho que essa fala do Fred agora, eu acho que fechou assim. Ele falou na vida real, como é que funciona. E já criou um gatinho, já criou um link aí para o que vem depois, né? Até a linha de cuidado integral e o que vem depois. Eu não posso falar não, que daqui a pouco a gente vai passar ainda por alguns problemas alguns problemas mais de ciências humanas e vamos para uma parte mais epidemiológica, mais de saúde pública nas próximas semanas. Tem um gancho legal. E a gente vai retomar tudo isso. E lembrando que é um tema que não se encerra, né, Fred? É um tema que a gente vai acrescentando nele aí percepções e conceitos diferentes que vão surgir de acordo com a prática, né? Então, o que interessa, na verdade, a intenção desse módulo de trazer essa discussão, saúde e doença, na verdade, um disparador para nunca mais deixar de pensar nisso, né? Então, o tema não se encerra só porque você está vendo no módulo, né? E só para alfinetar com cara de disciplina, que aí você acha que já sabe de tudo, não é? Então, inclusive, é uma característica do método que a gente desenvolve, né? Não é você despejar e achar que está fornecendo todo o conteúdo que o aluno precisa para a sua formação, mas disparar para ele o que é imprescindível para a sua formação. E aí eu acho que, nesse sentido, a gente cumpriu, digamos assim, né? Acender o farol para eles. Bom, gente, a gente espera que isso se torne um projeto semanal, né? Hoje é só o nosso primeiro encontro, nosso primeiro bate-papo. Ainda vamos aprender a fazer isso de uma forma melhor, né? E vamos melhorando para os próximos. Vamos sim. Vamos nos despedir. Até a próxima semana. Valeu.